Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. A psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. O gênio, o crime e a loucura provêm por igual de uma anormalidade. Representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. São palavras de Nietzsche, Foucault e Fernando Pessoa. Já a sabedoria popular afirma que de médico, artista e louco cada um tem um pouco. A loucura pode estar muito mais próxima do que imaginamos. E é sobre esse mito que vamos conversar hoje. Está no ar? Em Família. Para essa nossa conversa em família de hoje, nós temos aqui no estúdio Selma Margarete de Souza Leão, médica pesquisadora, aposentada, mãe do Felipe, que sofre de esquizofrenia há 7 anos. Bárbara Murat, pediatra, convive com a esquizofrenia do tio Heitor desde pequena. E também o Dr. Leonardo Palmeira, psiquiatra, que escreveu o livro Entendendo a Esquizofrenia, como a família pode ajudar no tratamento. Bem-vindo vocês três, agradeço desde já. E para começar a falar sobre esse tema, né, a loucura, a família, o convívio, eu queria entender melhor como que a gente pode definir a loucura. Ela é definível? O que diferencia uma pessoa dita louca de uma dita normal, doutor? Essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Primeiro eu gosto de fazer uma diferenciação que loucura não é um termo médico, né? É um termo muito mais social, né? Um termo cultural, que, enfim, significa várias coisas, né? A gente evita usar esse termo em medicina porque ele não é um termo que aponta em nenhum sentido de diagnóstico e nem tampouco de evolução. Então a gente fala algo que pode se aproximar da loucura na psiquiatria é a psicose, né? E a psicose é a perda do juízo da realidade, né? É uma síndrome em que o indivíduo tem delírios, né, falsas crenças, alucinações, percepções... Perda da chamada razão, talvez? Exatamente. Há uma perda da razão, né, do juízo da realidade, e ele começa a se sentir perseguido na maior parte das vezes, mas também ele pode se achar um messias, uma pessoa com poderes paranormais, ou ouvir vozes, ver vultos, sentir sensações estranhas no corpo, né? E a psicose ela pode acontecer na psiquiatria em diferentes doenças, mas a doença que mais exemplifica a psicose é a esquizofrenia, né? Mas a psicose pode estar presente num transtorno bipolar, pode estar presente numa depressão grave, pode estar presente inclusive numa demência, né? E existem níveis saudáveis, talvez aceitáveis, de psicose ou comportamentos que fujam desse padrão normal? Não, na verdade a psicose é sempre uma situação patológica, né? Um dos sintomas principais da psicose é a desorganização psíquica, né? A gente fala de delírios, alucinações, mas há muitos psicóticos que não têm delírio e não têm alucinação. Tem basicamente uma desorganização das suas funções, né? Então o pensamento está desorganizado, o comportamento está desorganizado. E para vocês, Bárbara e Selma, que tiveram que lidar com esse comportamento no dia a dia, como é? Como que aconteceu esse surto, essa transformação? Eu gostaria de começar falando de que a gente se prepara a vida inteira, né? A gente estuda para ser médica, a gente estuda, faz depois pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, mas a gente não se prepara para ser mãe ou familiar de uma pessoa com transtorno mental. E isso é muito importante. Eu acho que eu tive a boa sorte de encontrar o Dr. Leonardo, através do livro Entendendo a Esquizofrenia, e chegar a um curso preparatório. Mas isso devia ser uma coisa que o governo devia pensar, entendeu? Devia preparar, porque já está estabelecido dentro da psiquiatria que as emoções expressadas, elas são diretamente proporcionais no bom ou mau prognóstico da evolução da doença, do esquizofrênico, no caso. Foi só à medida que eu entendi, mesmo sendo médica, né, que eu entendi a vulnerabilidade do meu filho e que eu
gostei e que eu comecei a participar de grupos de autoajuda ou ajuda mútua, é que eu comecei a desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade que você tem que desenvolver. E essa vulnerabilidade fica sendo da família como um todo, né? A família talvez fique mais vulnerável também, não? Não, porque o problema não é só dele, né? Não. Você tem que lidar diretamente. Você tem que lidar com aquele cotidiano, pelo menos durante a crise psicótica. E eu também gostaria, logo de início, chamar a atenção de uma coisa. Meu Felipe é o meu filho único, tem atualmente 29 anos, começou a esquizofrenia com 22 anos, estava na faculdade. E eu tenho uma vida harmoniosa com ele. Eu fui preparada, eu estou sendo preparada e eu continuo me preparando para isso. Então, é muito estigmatizado pela sociedade. Mostra sempre o esquizofrênico como um louco desvairado, subindo nas grades, jogando... Não, se ele se tratar e se a família ajudar a não ter tanto essas emoções expressadas, né, que são diretamente proporcional ao mau prognóstico, né, evitando internações enfim. Então, o meu slogan aqui, ou a minha luta aqui, é dizer que a família tem que se preparar. A sua família se preparou, Bárbara? Como é que foi esse convívio com seu tio? Eu acho que não se preparou, né? Depois que aconteceu, as pessoas foram se adequando, né? Para mim, como eu convivo com ele desde pequeno, o primeiro surto que ele teve, que eu me lembro, eu era muito pequena, é uma coisa meio que natural. Eu cresci, ele já tinha, não foi como ela que ele começou a ter depois. Ela viu ele normal e depois ele teve o surto. Na sua memória? Na minha memória sempre teve. E ele sempre foi muito carinhoso com a gente, mesmo durante o surto. Ele é agressivo com muita gente, mas com a gente, comigo especificamente, ele sempre me protegeu muito. Então, eu lido da menor maneira possível. Assim, tento me preparar, ainda mais agora que eu estou convivendo mais, estou tendo que estar mais perto. O primeiro surto que ele teve foi com qual idade? Ele? É. O primeiro de todos, ele tinha 20 e poucos, 30 anos. Que é como o Felipe, né? Que teve aos 22. 2 anos. Esse que eu me lembro que eu tinha 6 anos, ele já tinha mais. Ele tinha uns 40. E foi um surto grande. Acho que foi a primeira internação mesmo que ele teve que ficar internado. É comum sempre aos 20 anos, doutor, essa idade? A esquizofrenia, o pico de incidência em homens é de 15 a 25 anos e em mulheres um pouco mais tardiamente, né? Até os 35 anos. Então, é uma doença que realmente acomete pessoas jovens, pessoas em idade produtiva. E isso tem a ver com o que a Selma falou da vulnerabilidade, né? Quer dizer, a gente sabe que a esquizofrenia é uma doença que tem componentes genéticos, né? Alguns genes até conhecidos. Né? O que se está vendo é que, na verdade, a herança genética não aponta necessariamente para um diagnóstico. Né? Para você ter uma ideia, muitos genes que são relacionados à esquizofrenia também estão relacionados a doenças como transtorno bipolar, autismo. Né? O que, na verdade, esses genes determinam é a vulnerabilidade da pessoa ao estresse do ambiente. Né? E por que acontece isso, então, numa pessoa em idade jovem? Que é o período de transformação que essa pessoa está vivendo. Naturalmente, é um período em que ela não tem ainda muitos recursos para lidar com a sua sobrecarga, né? E acaba, então, adoecendo num período em que a demanda, né, ambiental é muito aquém da capacidade que ela tem de reagir e de administrar esses conflitos. Então, a família também tem uma participação nesse desencadear, talvez, do surto? Isso é uma excelente pergunta. Antigamente se tinha um termo horroroso que se chamava mãe esquizofrenogênica, como se a mãe gerasse a esquizofrenia em seu filho. Né? Isso foi na década de 70, obviamente que ninguém mais acredita nisso, mas você vê que a família foi muito culpabilizada pela doença de seu familiar, como você ainda vê hoje em dia em alguns serviços que acabam culpando a família por isso. Você viveu isso, Selma? Não vivi e não me sinto culpada. Não me sinto culpada porque, no meu caso específico, a minha família, a minha mãe é bipolar, minha irmã e meu irmão bipolares, o meu primo
bipolar, então, bipolar não, esquizofrênico, né? Rodrigo de Souza O Leão. Rodrigo de Souza Leão. Então, para mim, obviamente, isso é genético, isso é... Então, eu não tenho que me sentir culpada. Além disso, o desencadear, no caso do meu filho, o desencadear foi a partir de um estágio profissionalizante dele. Ele estava na faculdade de hotelaria, fazendo estágio num grande hotel 5 estrelas, e a partir daí, então, ele começou a apresentar os sintomas da esquizofrenia. E na medida em que ele começou a ter uma rotina em que terças, quintas e sextas ele faz oficinas terapêuticas de canto, né, de música, de mosaico e de fotografia, isso mudou muito ele, entendeu? Mudou extremamente. Ele tem uma rotina, ele fica esperando para chegar os dias das oficinas terapêuticas dele. E na de fotografia ele vai aos museus, né? Porque ele gosta muito de cultura, de Podemos de dizer arte. então que a arte salva. Sim, em parte, Em né? parte. No caso mas é tudo complementar, né? Você citou o Rodrigo, seu primo. No caso do Rodrigo também foi assim, né? Ele fez uma série de obras plásticas maravilhosas, escreveu um livro, né? Ele também é muito presente na literatura, teve uma peça montada, o Rodrigo de Souza Leão, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente pode ver que esse tratamento alternativo, que a princípio seria alternativo, ele também é de grande importância, né? No caso do... Eu também considero que houve uma grande melhora nele, né? E ele atualmente ele aceita. Ele não aceitava o tratamento. Que bom. Né? Ele aceita o tratamento. Hoje mesmo ele vai buscar a medicação dele. Eu aprendi no grupo de autoajuda a lidar com essa dificuldade dele tomar a medicação. Eu aprendi que a gente coloca o remédio nas caixinhas, as doses diárias ali. E hoje em dia ele mesmo toma o remédio dele. Não precisa mais eu macerar e colocar na comida. Que ótimo. Na sua família tem algum outro caso, além de seu tio, Bárbara? Não, assim, talvez depressão, mas não nada documentado, assim, no sentido de esquizofrenia, bipolaridade, que precisa de um tratamento, assim. Pode ser que tenha alguma depressão que eu não conheça, mas nada muito... Um caso que tenha mobilizado ou participado da família inteira? Não tem. Só do seu tio mesmo. Não tem. No caso do meu tio, ele surtou a primeira vez na Índia, então não estava nem perto da família. Ele estava bastante, tipo, uns 4, 5 anos viajando pelo mundo e ele surtou na Índia e minha avó foi pegá-lo. Então essa relação com a família, assim, de ajudar numa coisa, não acredito que tenha tido. No próximo bloco a gente continua com essa conversa aqui em família. Esperamos por você. Até lá. Antes da nossa pausa, aqui na nossa conversa, foi trazido, né, os tratamentos, os meios e foi falado sobre a medicação e a importância da medicação no caso desses pacientes. A gente tem um VT também que fala sobre isso, eu queria compartilhar com vocês. A loucura para mim é a pessoa não ter momentos igual eu não tenho. É de lucidez para decidir o que é bom para você. Sempre tomei muita medicação. Aqui mesmo agora estou saindo da farmácia já com medicação. Aqui, ó. E dependendo da medicação, fica fora de órbita por muito tempo. Eu já assinei documentos sem ter a menor noção do que eu estava me prejudicando. Já assinei cheque para os outros, assim, sem saber nem para quem eu estava emitindo. Eu tenho um medo horroroso, eu tomo medicação para tirar o medo, eu tenho medo das pessoas. Eu tenho tanto medo que eu tenho medo de pessoas. É importante, né, o uso da medicação. A medicação é fundamental, né? Fundamental. Agora, é importante que se diga que as pessoas têm um conceito errado sobre a medicação, né, psiquiátrica e particularmente os antipsicóticos que são utilizados no tratamento da esquizofrenia. Claro que isso tem uma história, né? A gente sabe que as medicações mais antigas produziam uma série de efeitos colaterais, como essa paciente do VT fala, né? Que ela não conseguia assinar cheque, que ela ficava com lapsos de memória e tal. Mas isso evoluiu muito, né? Na década de 80, 90, surgiram novos antipsicóticos que são muito bem mais tolerados,
né? E hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente, né? São pacientes que usam a medicação e não ficam impregnados por ela. É aquela coisa do paciente que fica andando tipo um robô ou que fica babando. Isso é uma coisa de antigamente. A gente precisa passar para as pessoas que a medicação psiquiátrica hoje são medicamentos muito bem tolerados, em que a pessoa tem um tratamento dos seus sintomas sem ter os efeitos colaterais que passam a ser um obstáculo a mais na retomada da vida delas. E caberia à família administrar essa medicação? Você falou das caixinhas, de separá-lo. Sim. Sim, no início, né? Eu acho que tudo é um treino, né? É um treino da família, é um treino do portador do transtorno mental. Por exemplo, eu treino meu filho, né? Hoje mesmo ele vai buscar medicação que o governo oferece, né? Então, eu treinei ele a pegar o metrô, ir de metrô, ir lá se dirigir. Eu fiz isso várias vezes com ele e hoje ele está indo buscar hoje de tarde, de 3 às 4 horas da tarde, e ele vai sozinho. Ele vai sozinho porque ele já foi treinado, né? Seu tio também tem essa independência? Na verdade, ele toma medicação, a medicação que ele toma atualmente é injetável e ele estava fazendo de 3 em 3 semanas e teve um surto, teve que diminuir isso, está fazendo de 15 em 15 dias. Atualmente eu estou levando ele porque ele se sente mais confortável para a gente fazer mais parte mesmo, ficar mais junto. E ele tem tomado, como ele teve surto há pouco tempo, ele tem tomado algumas medicações em casa. Ele não toma sozinho. Eu também não sei se é pra gente sempre estar indo lá. Ele sabe exatamente, se você errar, ele fala, você está errando, mas ele não bota na boca. Ele fica lá do seu lado, você dá, ele toma sem relutar, mas tem que ter alguém lá com ele para fazer. É possível uma pessoa morar sozinha? Uma pessoa que sofre surtos psicóticos ou esquizofrênico morar sozinho e ser responsável por Dependendo do grau de autonomia que ela possua, sim. Né? Tem muitos pacientes que se tratam, que têm vida normal, que trabalham, têm família. Sabe o que acontece, Tiago? A gente tem um pouco ainda a cultura dos manicômios, né? E aquela imagem que não sai da nossa cabeça do paciente institucionalizado. Isso é uma amostra muito viciada da realidade. A realidade não é essa. Pra você ter uma ideia, até 20% dos pacientes com esquizofrenia têm apenas um único surto. E muitos deles podem até remitir espontaneamente e levarem vidas normais, como qualquer outra pessoa, né? 70% dos pacientes com um bom tratamento têm uma vida produtiva, uma vida normal, né? Com poucas recaídas ou até sem recaídas. Então, infelizmente, o que a gente vê na televisão, através dessas reportagens em instituições psiquiátricas, são os pacientes crônicos, né? São os pacientes que ou não foram adequadamente tratados ou permanecem muito tempo institucionalizados. Isso não é a realidade do paciente que tem esquizofrenia. Imagina uma pessoa, né, que acabou de descobrir que o filho é esquizofrênico, né, vai na internet ou assiste uma reportagem na TV com essa realidade dos manicômios. É muito impactante, o estigma é muito grande. Você sofreu, Selma, com esse Bom, foi uma pedra, assim, né? E levei algum tempo para aceitar. Pelo menos uns 2 anos, para aceitar que realmente meu filho era esquizofrênico. Porque até eu duvidava, eu achava que não, que aquilo ia passar, que aquilo era só um surto e que aquilo passaria. Então, tem que haver inicialmente, atualmente ele aceita a medicação, mas não aceita o diagnóstico. Ele diz que é bipolar. Porque bipolar a sociedade aceita, né? E não aceita a esquizofrenia. Então, ele, muito inteligentemente, se rotula de bipolar. E eu queria chamar a atenção à questão, eu acho que o paciente de esquizofrenia, ele gosta de se sentir protegido, sim. Como ela falou, né? Que quer que o familiar dê o remédio. Enfim, eu acho que eles, de uma certa maneira, eles se sentem aliviados. Isso é que eu acho. O meu tio mora sozinho, ele faz tudo sozinho. Na verdade, ele não aceita ninguém na casa dele para arrumar, nada disso. Agora que ele tem aceitado um pouco para limpar o banheiro, mas
nada que mexa nas coisas dele. Ele sempre trabalhou, agora ele se aposentou, mas ele está com mora quantos anos agora? 62, se eu não me engano. E vocês convivem há quanto tempo? 40 anos, então? Eu tenho 30, 29. E como é lidar com esses surtos? Como vocês lidaram com esses surtos? E que surtos seriam esses, né? Porque pode variar também, né? Claro. De cada pessoa ter uma ideia, Como foi, Bom, Selma? Como eu lidei, primeiro apavorada, né? Porque tiveram vários surtos, né? O primeiro foi muito do delírio, alucinação, que ele estava sendo, ele foi demitido, né? E aí ele começou a esperar uma carta que estava chegando da Espanha, que ele tinha sido contratado pelo rei da Espanha para ser o gerente geral de um grande hotel, um hotel 5 estrelas, e que esse currículo tinha sido aspirado. Ele tinha várias câmeras no hotel que seguiu o cotidiano dele, e o currículo tinha sido aspirado e foi lá para o rei da Espanha, e ele estava esperando, então, a nomeação dele. Esse primeiro surto foi mais assim, não teve agressividade. Já um terceiro surto e o último surto já foi com muita agressividade. Puxou faca e quebrou coisas em casa, porque não aceitava a medicação. E a partir desse surto, em que houve uma internação numa rede pública, é que ele começou a aceitar a medicação não diagnóstico, né? Ele se diz bipolar. E tinha mais gente da família, algum outro membro da família contigo? Não, eu estava sozinha. Sim, sozinha. Pedi auxílio de amigos e tive que chamar mesmo os bombeiros, né? E o surto do seu tio, Bárbara? O primeiro que eu me lembro que eu era pequena foi... eu não lembro direito porquê, mas enfim, ele não gostava muito do marido da minha avó e foi mais para agredir eles, né? Então ele jogava coisa dele pela janela, inclusive ele se separava, da minha mãe não jogava, e dele jogava muito, quebrando coisas, quebrando mesa, quebrando as coisas no apartamento, mas sempre protegendo a gente que estava lá no dia. Muito agressivo com meu pai, ele tinha pessoas, na verdade ele tem ainda, né? Pessoas específicas que ele é muito agressivo, mas não fisicamente, mas verbalmente. Ele, em nenhum momento que eu lembre, ele tem alucinação, ele simplesmente confunde a realidade, ele traz o que ele vivia há 30 anos para agora, como ele viajou muito o mundo inteiro, ele fica contando histórias como se ele estivesse naquele momento. E o último que ele teve agora há 4 meses foi meio que parecido. Eu convivi mais perto, porque eu já estou mais adulto, e como eu sou médica e ele ficou internado, eu fiquei mais próximo. Foi a mesma coisa, na verdade ele começou a agredir as pessoas do condomínio e tal, a gente teve que chamar uma rede para levar ele para a internação. E aí, ficando internado, é a mesma coisa. Ele não alucina, mas ele confunde a realidade. A gente tem um VT aqui com 2 grandes atores que fazem trabalhos relacionados a esse tema. Um interpreta o Antonin Artaud e o outro faz o alienista do Machado de Assis. A diferença do louco e do artista, uma diferença primária, é que o louco, o artista consegue entrar nessa água, né? Entrar nesse universo, nesse inframundo, e sair com alguma pérola, com algum texto, alguma encenação, algum personagem, algum quadro pintado. E o louco não consegue, ele entra e fica. Às vezes o jovem pensa que a loucura é a libertação, né? Eu vou enlouquecer, eu vou ficar muito doido, né? Isso é uma forma de libertar. E eu acho que a loucura não é libertar, não liberta ninguém, pelo contrário. A loucura, ela é uma coisa que te oprime, ela te fecha. A consciência te liberta de muita coisa e não impede de forma alguma o sonho. O sonho é libertador, muito libertador. A loucura não é libertadora, né? A ideia que a gente tem, ele trouxe esse tema, né? É uma ideia errada que se tem, né? E realmente é o que ele falou, a loucura, ela oprime, né? O paciente em surto é um paciente extremamente com sofrimento extremo, né? Uma vulnerabilidade enorme.
ele realmente tem medo, né? E muitas vezes essa agressividade é uma forma dele se proteger, né? Por isso a necessidade do afeto, né? Da proteção nesses momentos. Essa vida moderna que a gente leva hoje em dia, de alguma forma pode influenciar? Porque eu estava ouvindo, no caso do Rodrigo, ele imaginou ter tomado um chip, está sendo observado, seu filho também com câmeras observando. Tem sempre um pé nessa vida moderna que a gente leva, né? Com esses recursos e tudo mais. Isso influencia, de alguma forma, ou contribui? Não influencia na gênese, né? Na causa da doença, né? A esquizofrenia ela tem uma prevalência muito estável ao longo da história, né? Mas influencia sim no conteúdo dos delírios, né? Porque a gente delira com a nossa história. Com o que se vive, né? No caso do seu tio, com as viagens que fez e tudo mais. Exatamente. Tá. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui, toda a paciência, a dedicação e tudo mais. Obrigado. E convidar vocês que estão aí em casa para que continuem aqui com a gente nos próximos programas. Por hoje, esse foi o Em Família. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas semana que vem tem mais. Participe aqui conosco, acesse o nosso site, nos mande e-mails. Os nossos endereços estão aqui na tela. Nos enviem perguntas, depoimentos, sugestões, críticas, opiniões. Fique à vontade, sinta-se em família. E até o próximo programa.